Muito bem, daqui a pouco, alguns minutinhos, nós vamos estar conversando ao vivo aqui no programa que tem como tema uma visão filosófica sobre a greve dos professores. Tem início hoje a partir das 19 horas em ponto, nem mais nem menos, 19 horas. Nós vamos dar início do programa hoje e a gente está com uma programação aí especial para hoje. Lembrando que a Rádio Amintas é uma rádio educativa. Rádio Amintas, uma rádio educativa. Muito bem, logo, às 19 horas, a gente vai estar aí conversando com a professora da Universidade Federal, Liliana Porto, que vai participar da abertura do programa. Logo em seguida, a gente vai ter também a participação do Edson Rezende, que vão fazer uma abordagem, uma perspectiva filosófica sobre a greve dos professores, tá bom? O programa de hoje é dedicado de esclarecimentos, né, sobre a greve, muito mais de que quando vai voltar, mas trazer umas reflexões um pouco mais aprofundadas. Esse é o objetivo da nossa rádio. Por isso que a nossa rádio chama-se Rádio Amintas, uma rádio educativa. Rádio Amintas, uma rádio educativa. A Rádio Amintas conta com o apoio da Hidraju e Hidráulica e direção da escola. Já são 19 horas em ponto, então nós vamos começar a partir de agora o nosso programa que tem como tema uma visão filosófica sobre a greve dos professores, tá certo? Algumas informações nós vamos trazer hoje, mas o programa de hoje é dedicado para os nossos amigos que sempre estão aí ouvindo a Rádio Amintas, né? E também para os nossos alunos, tá? Então, eu programei, né, uma leitura de um texto. Então, assim, para trazer a reflexão da greve, o Edson também depois vai fazer essa ponte, e também a Liliana, que vai falar um pouquinho sobre a importância e o que significa uma rádio educativa, rádio web educativa na escola, tá certo? Então, o nome da rádio não mudou, que continua Rádio Amintas, mas só que é uma Rádio Amintas que tem como propósito ser uma rádio educativa. Portanto, eu peço muita paciência para os nossos alunos que vivem nesse mundo da obsolescência, né? Esse mundo de que eu não gostei e já parte para outro. Então, precisa de paciência para ouvir. A gente vai trazer algumas reflexões e é importante que os alunos tenham paciência para ouvir. Eu estou pedindo demais, né, porque a gente vive num mundo de Facebook, tem que ter toda hora novidade, né? Então, as pessoas não têm paciência de ouvir. Não gostou, nem sabe o que é e ele já se retira. Então, estou pedindo gentilmente para os nossos queridos alunos, professores e pais que estão ou que vão estar na escuta da rádio, é uma rede educativa que tem um outro propósito, né? Então, a gente busca esclarecimento, tá? Então, a gente busca aprofundar as informações que estão circulando na grande mídia,
no Facebook, tá? Então, portanto, por isso que a nossa rádio é uma rádio educativa e aí ela tem uma outra proporção. Rádio Amintas, uma rádio educativa. A Rádio Amintas conta com o apoio da Hidraju e Hidráulica e direção da escola. A banda Jambi começou sua trajetória em Curitiba, capital do estado, em 1995 e desde então divulga pelo mundo suas mensagens positivas através das suas músicas. A banda já gravou 5 CDs e 1 DVD. Lançou 2 coletâneas e teve 2 videoclipes lançados na MTV Brasil. Jambi coleciona passagens pelos principais festivais de reggae e casas de show ao redor do mundo, onde dividiu o palco com grandes nomes do reggae. Beleza? Então vamos ouvir então a banda curitibana aqui, Jambi, nome da música Barca para a Ilha. E daqui a pouco a gente vai trazer os nossos convidados de hoje. É a barca pra ilha. Oh, não. Essa é a barca para a Ilha do Mel. Essa é a barca para a Ilha do Mel. É barca pra ilha. Essa é a barca para a Ilha do Mel. Essa é a barca para a Ilha do Mel. É barca pra ilha. Destino Nova Brasília. Praias encantadas. Vou pela trilha. O Atlântico Sul, oh. Ela é tua filha, a Ilha do Mel. Oh. A ilha. No forte velho, velho forte. Puxa a rede, conta com a sorte. Na ilha. Paralelamente, na grande. De fora o sol vem dar um look. Fica no batuque da ilha. Olha o sabão, Miguel. Capoeira rima com cachoeira. Não escorregue, não faça besteira. Não deixe sujeira. Na ilha não marque bobeira. Na ilha não deixe sujeira. Na ilha ou não. Na Ilha do Mel. Na ilha. Essa é a barca para a Ilha do Mel. Essa é a barca para a Ilha do Mel. É barca para a ilha. Essa é a barca para a Ilha do Mel. Essa é a barca para a Ilha do Mel. Barca para a ilha. Destino Nova Brasília. Praias encantadas. Vou pela trilha. O Atlântico Sul, oh. Ela é tua filha, a Ilha do Mel. Oh. A ilha.
caminho do belo, oh, nana, e lá no farol, na praia de lá, quando eu voltar, oh, na ilha do mel. O que vocês quiserem aprender da ilha, do mar, de alguma coisa, sabe? A Rádio Amintas conta com o apoio da Hidraju e Hidráulica e direção da escola. Rádio Amintas, uma rádio educativa. A pessoa vai acessar, ela ainda nunca acessou a primeira vez, vamos começar agora o tutorial, mixlr.com/radio-amintas, e ele vai encontrar essa página como o layout da Rádio Amintas. Ele tem duas maneiras de se tornar um seguidor, e assim ele pode participar do chat. Então ele tem da seguinte maneira, ele pode ou clicando no logout, no login, signing up, ou ele vai no follow, no positivo follow. Ok, então vamos no positivo follow, ou no lado esquerdo do positivo follow. Você escolhe se você quer logar com e-mail ou com o Facebook. Com o Facebook é muito mais prático, e além disso aparece a foto do nosso seguidor. Então vamos fazer com o Face. Pronto, aqui a gente não precisou fazer a senha porque ela já está cadastrada, mas ali você iria colocar o seu nome, o teu login e a tua senha normalmente. Então aqui você já teria acesso, como aqui no nosso sistema do bate-papo, por exemplo. Já apareceria o nome das pessoas e já aparece o teu nome no lado direito, que você já é um seguidor, e aparece o seu nome dizendo que você está ouvindo a Rádio Amintas. Então, vou até escrever junto com vocês aqui, tutorial, para vocês terem um exemplo de como funciona o sistema do chat da Rádio Amintas. A gente agradece a participação dos nossos ouvintes que estão chegando. Como é que se pronuncia isso aqui? Giacomoni. Tiago Giaquino, áudio. Como assim o áudio? Vamos ver. Alô. Vou aumentar o retorno aqui porque aí fica melhor. Bem alto que eu consigo ver o retorno. Acho que assim tá bom. Melhorou, Tiago. Beleza. Então, muito obrigado pela participação da Giacomoni e do Tiago, nosso cineasta. O outro cineasta, professor Sidney, que está acompanhando a programação, e a Ana Cláudia Padula. E os nossos ouvintes. Então, hoje a gente vai ter essa movimentação, né? As pessoas, como é uma rádio educativa, as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência das temáticas, né? Então, o pessoal entra e já sai rapidamente. Então, a rádio é uma rádio educativa que foi criada no dia 20 de novembro de 2014, né? À frente estava na fundação da rádio Roberto Falcione e Paulo Dias, e a nossa equipe
das meninas que tiveram nessa formação 2 equipes, né? Então, nesse primeiro momento, a gente teve a participação importantíssima do Roberto Falcione, que hoje está na vice-direção do Colégio Amintas, que está focando as suas atividades lá na direção, e a rádio, por enquanto, está aí na minha coordenação, e a gente está tocando aí, e com certeza a gente vai ter a participação aí do Edson e na sequência. Muito bem. Feito isso, vamos apresentar então a nossa primeira convidada, a professora doutora Liliana Porto, da Universidade Federal aqui de Curitiba, da antropologia desta universidade, que vai conversar um pouquinho conosco sobre justamente essa nova roupagem que nós estamos dando para a rádio, que é a concepção de uma rádio educativa. O que seria uma rádio educativa? Boa noite, professor Paulo. Boa noite a todos os ouvintes. Eu gostaria, o professor Paulo me pediu para pensar um pouquinho. O que seria uma rádio educativa? E se a gente para pensar sobre uma rádio educativa, a gente tem que refletir que essa rádio deve ter uma postura diferente da postura da mídia em geral. Quer dizer, ela tem que não só trazer informações e trazer divertimento, mas ela tem que estimular os ouvintes, e vamos pensar que esses ouvintes tendem a ser alunos, mas também professores, ela tem que estimular esses ouvintes a terem uma postura crítica frente a tudo aquilo que eles recebem da mídia oficial. Bom, a rádio educativa, então, ela vai ser uma rádio que coloca questões e possibilita interpretações variadas, posturas diferenciadas, outras perspectivas sobre essas questões, E aí, me parece que no programa de hoje eles vão também fazer isso, trazendo um diálogo entre temáticas que são temáticas que fazem parte do currículo oficial dos alunos e as questões da contemporaneidade. Quer dizer, como, através de uma rádio, se pode estimular um pensamento crítico e uma postura de autonomia. Uma autonomia dos sujeitos, tanto a informações que eles recebem por meios diferenciados, quanto também uma autonomia na prática de vida dessas pessoas. Eu gostaria de parabenizar a Rádio Amintas pelo caminho que ela está seguindo. Acho que já tem aí uma trajetória consolidada aqui com quase 6.000 acessos até hoje, E acho que essa guinada que a rádio está dando agora faz com que ela tenha cada vez mais sentido dentro do contexto educacional. Queria também chamar a atenção, porque eu acompanho aqui a batalha do professor Paulo para poder manter a rádio no ar e os programas no ar, que esse não é um processo fácil. Eu vi isso também indiretamente com o professor Roberto Falcione, mas com o professor Paulo eu vejo aqui dentro de casa, como é difícil. Quer dizer, ambos, tanto o Paulo quanto o Roberto, investiram pessoalmente em equipamentos, em infraestrutura, investiram na realização dos seus programas, E agora que a rádio toma um cunho cada vez mais educativo, esse investimento só se potencializa em termos de como preparar os programas, de como pensar, Se a rádio se pretende ser um canal de reflexão crítica, ela não pode, os programas exigem uma reflexão prévia também, E eu desejo muito sucesso a todos,
Desejo que, gradativamente, os professores das diversas áreas do Colégio Amintas tenham a possibilidade de contribuir também com seus programas, com suas reflexões, né? E acredito no potencial desse canal de chegar aos alunos e permitir que eles pensem coisas que não são coisas dadas, né? Que eles desenvolvam essa relação autônoma e crítica frente à realidade que eles vivem e frente aos pensamentos que eles ouvem e às informações que eles escutam nos sistemas oficiais, na mídia, etc. Muito sucesso para vocês. Muito bem, essa então foi a professora doutora Liliana Porto, da Universidade Federal aqui de Curitiba, né, do Departamento de Antropologia, que trouxe aí um incentivo e uma reflexão rápida e, com certeza, eu já vou adiantando para vocês, há um desejo da professora de também participar nessa nova roupagem da Rádio Amintas, né, de ter aqui um programa, não quinzenal, mas uma vez por mês. Ela vai estar com um programa aqui também, trazendo informações, né, e ela tem aconselhado muito, né, e a gente, juntamente com o professor Edson, a equipe, o Josiane, todo mundo, né, o Edson, o Sidney, né, a gente conta muito para que as pessoas vão se apropriando desse espaço, muito bem colocado por ela, né, vão se apropriando desse espaço e que nós vamos formando uma equipe de professores que vão trazendo as suas disciplinas, né, para dentro desse espaço que é a Rádio Amintas, certo? Por isso que a conotação que nós estamos trazendo, inaugurando hoje, que é uma conotação de uma rádio educativa, justamente isso, fortalecendo e chamando para que as pessoas, né, então nós tivemos uma primeira fase, né, que o professor Roberto Falcione e eu, juntamente com a equipe de alunos, nós formamos a rádio, né, nós colocamos a rádio no ar e agora nós divulgamos o espaço, né, tanto que uma contribuição grande que o Roberto conseguiu colocar, visibilizar a rádio, né, então nesse segundo momento, né, da escola, da rádio, agora nós vamos passar, né, para que se transformar a rádio não uma rádio comercial, porque já tem aos montes e a gente não sabe lidar com, a gente não sabe competir, e não é esse o propósito. Então a ideia é transformar, nós estamos inaugurando a partir de hoje uma rádio educativa em que os alunos vão participar. Nós estamos vendo, eu fico muito feliz de estar aí com o Tiago, né, o Tiago que vai ser um futuro cineasta de sucesso, né? Através do professor, através da influência do professor Cid, né? E ele está aí trilhando o seu caminho. Então, como ocupar esse espaço também da rádio para potencializar isso, que muito bem que a professora Helena trouxe a sua reflexão, que é potencializar isso no meio escolar. O Tiago está agradecendo, isso mesmo, Tiago. Então os alunos também têm que ter paciência, isso que ela falou, né? Porque nós vivemos no mundo do Facebook, dessa novidade, né? Todo tempo é novidade. Então a rádio ela tem um outro estanque, né? Eu preciso parar para ouvir. E esse parar para ouvir é necessário para a gente entender todas essas informações que vocês estão recebendo através do Facebook, do WhatsApp e da grande mídia, né? Então esse parar, receber as informações. Nesse sentido que nós vamos passar para o segundo passo do nosso encaminhamento daqui da rádio, que tem como tema hoje da rádio uma visão filosófica sobre a greve dos professores, né? Então eu vou trazer uma reflexão de um autor conhecido, né, por todos nós, que é o Sócrates, e aí depois nós já vamos logo conversar aí com o professor Edson, que já está aí na linha conosco, e daqui a pouco nós vamos trazer para ele reforçar aí o time. Muito obrigado, professora. Considerações? Bom, professor Paulo, eu só desejo a vocês muito sucesso, né, nesse novo momento da rádio. Eu acredito que essa mudança, né, de olhar
eu acho que esse momento inicial foi importante como um processo de divulgação e de fortalecimento do nome da Rádio Amintas, né? Eu acho que isso vocês têm nesse momento, né? E agora, com essa guinada, com essa estratégia de, então, voltar a Rádio Mais para discussões educacionais e para o vínculo com as atividades concretas da escola, mas não só atividades práticas, mas atividades de reflexão que dialogam com o contexto escolar, eu acho que vocês vão ter um sucesso muito grande. E acho que, na temática de hoje, isso é bastante importante, porque é fundamental que os alunos percebam que não dá para simplesmente comprar o que a gente ouve na mídia ampla de divulgação, né? A gente tem que ter uma postura crítica e tem que refletir sobre as informações que chegam até nós. Muito bem, nós agradecemos aí a participação da professora, que gentilmente saiu dos seus afazeres, e ela que tem um compromisso sério amanhã, e atendeu ao nosso convite. Muito obrigado. Eu fico muito feliz aí a Daniele, lá do Colégio Tília, também está na escuta, o Edson Rezende, a Ana Cláudia, eu não sei pronunciar esse nome aqui. Brugiacomuni. Enfim, o Tiago, o nosso cineasta, e o Sidney, e os anônimos que estão aqui participando. Lá no chat, do lado esquerdo, se você olhar lá no acesso da rádio, eu coloquei um link. Esse link é como você se torna, assim como a Daniele, se torna um ouvinte. Quer dizer, eu consigo nominá-lo aqui na minha tela. Muito obrigado, professora. E nós vamos aguardar ansiosos todos nós, o programa que você vai realizar na sequência. Lembrando, então, que o nosso programa é uma rádio... Rádio Amintas, uma rádio educativa. A Rádio Amintas conta com o apoio da Hidraju e Hidráulica e direção da escola. Muito bem, então, nós vamos então para a segunda etapa desses 30 minutos de programa, que tem como tema uma visão filosófica sobre a greve dos professores. Lembrando que, então, que nós temos uma rádio educativa que tem o apoio da Hidraju Hidráulica. O segundo momento do texto que eu vou trazer aqui, eu vou trazer um filósofo antigo, né? Quem na faculdade não ouviu falar de Sócrates? Os mais novos podem falar assim, sim, eu ouvi, sim, ele jogou no Corinthians. Não é desse Sócrates que nós estamos falando. Estamos falando de Sócrates, né, que foi aí professor que foi Platão se orientou, se inspirou muito escreveu sobre Sócrates, né? Então, o Sócrates ele vai inaugurar uma nova fase da filosofia. Então, lembrando que, para vocês entenderem, o que vai ter aula de filosofia hoje, vocês entenderam, é uma rádio educativa e nós estamos aqui preparando o terreno para lançar, na segunda fase de entrevistados, o doutorando Edson Rezende, né, que está fazendo seu doutorado na área de filosofia. Então, eu vou trazer aqui para vocês aquilo que a professora Liliana trouxe, dessa questão de como é que nós vamos lidando com as informações que nós vamos visualizando e recebendo nessa grande mídia. Então, eu estou trazendo aqui um filósofo para nos ajudar a fazer uma reflexão um pouco diferenciada do que a gente tem percebido aí na mídia.
Então, é bem rápido, eu espero paciência, vocês não fujam, paciência, porque o Edson tem certeza que vai trazer ferramentas, o Edson e a Josiane, ferramentas que vão nos ajudar a entender esse processo da greve, né? Então a greve é muito mais de que quando que volta às aulas, é muito mais que isso, então a gente precisa entender. Então vamos lá. Um amigo de Sócrates, chamado Carefonte, um dia vai lá e faz uma consulta ao oráculo e pergunta se existe outro mais sábio do que Sócrates. E a resposta do oráculo é não, presta bem atenção, é não. É uma resposta que vem pela negativa. Não afirma que Sócrates é maior sábio, mas diz que não há ninguém mais sábio do que ele. E Sócrates fica sabendo disso. Ele fica encucadíssimo, então essa expressão, a negativa não, e encucadíssimo é importante para você que é aluno da filosofia, história, já ouviu falar essa expressão, encucar-se, ou você recebe informação e você fica encucado. É um ato de reflexão. Então ele fica encucadíssimo com isso. É dessa maneira encucada, é exatamente a coisa que dá a centelha da filosofia. Aparentemente, ele era uma pessoa dócil, obediente, acreditava em uma verdade que veio por aquela via divina através da fala flanejante da Sibila. Quem não sabe Sibila, se você lembrar do filme 300, é quando Leônidas sobe a escala, aquele morro, e vai ter vai perguntar se ele vai para a guerra ou não, né? Então, a Sibila é aquele oráculo, né? Que ele vai consultar. Não, ele, de certa maneira, acredita só que começa a discutir. Melhor, não, ele, de certa maneira, acredita só que começa a discutir. Então, você recebe a informação e você começa a discutir. Lembrando, bem claro. Ele pergunta, mas sábio, por que eu não sei nada? Há pessoas especializadas em tocar cítara. Eu não toco. Há artistas que estão martelando mármore, fazendo maravilhas naquele momento. Eu não sei fazer. Há outros que estão fazendo matemática. Eu não entendo de matemática. Há alguns sábios pesquisando os astros, tentando explicar como as estrelas se comportam lá em cima. Eu não sei nada disso. Há médicos importantes na Grécia dando a saída para toda a medicina ocidental. Eu não sou médico. Ou seja, ele não tinha especialidade nenhuma. E, no entanto, o oráculo tinha que ser respeitado. E de uma forma muito estranha, ele estava dizendo uma coisa que não era simplesmente para ser ouvida e aceita. Vou repetir. Era uma coisa que não era para ser ouvida e aceita passivamente. O crente, o ingênuo e o vaidoso fariam isso, aceitariam passivamente. Sócrates é filósofo e é modelo de filosofia para nós todos e para sempre, porque, na verdade, diante de algumas coisas que parecem verdade, ele não toma isso como um ponto final, como uma conclusão, ele toma isso como um desafio. Ele toma isso como uma provocação. Qualquer coisa que é dada e exposta como verdadeira é para o filósofo não a conclusão, mas o começo de uma indagação, de uma pesquisa de investigação. Se é uma verdade, eu tenho de ver por que é verdade. E eu tenho que provar essa verdade, ainda que essa verdade não me prove o que ela está dizendo. Eu tenho, de certa maneira, reconhecendo que ela pode ser verdade, lutar com ela para tirar dela sua significação. Não há verdade em promoção e liquidação. Verdade não é uma coisa que você tem como dada. Para a filosofia, não. Para a crença, para a fé, isso é uma outra coisa. Para a filosofia, entre aspas, verdade, não é onde você começa. Verdade é para onde você quer ir e chegar lá. Não se sabe se chega. É todo um caminho de investigação que faz com que o homem faça a ciência.
Tá? Então aquilo que era aceito começa a ser abaladas porque as pessoas não conseguem justificar claramente aquilo que elas e outras pessoas dizem, que elas dominam o que conhecem muito. Sócrates conversa sobre poesia com o poeta e tem maior decepção. Conversa sobre piedade com o religioso e tem a maior decepção. E a conclusão que todos, e não só ele, vão chegando é que, na verdade, uma coisa é a aparência da certeza, é a aparência da verdade. Outra coisa, essa insegurança escondida está geralmente por trás das frases que nós ouvimos e que nós emitimos. Ponto. O texto está disponível na internet, é do José Américo Peçanha. São 5 vídeos, se não me falha a memória. Imaginação Criadora. São vídeos, o nome é Imaginação Criadora, desse filósofo inesquecível que escreveu alguns livros de filosofia dos pensadores, José Américo Peçanha. Em cima disso, desse texto do Sócrates, é que nós queremos então trazer a questão da greve. Nós, nessas semanas, e vários professores, né, têm recebido a seguinte questão dos alunos: quando começam as aulas? Então a gente tem que aprender a criar a pergunta. Se Sócrates estivesse ouvindo, vendo essa movimentação toda da greve dos professores aqui no estado do Paraná, ele faria a seguinte questão: por que as aulas não começaram? Ora, há uma diferença quando um aluno, né, se depara diante daquilo que o Sócrates, né, o tempo todo ele falaram, você sabe. Ele, se fosse uma pessoa vaidosa, ele estaria dizendo, cara, sou o melhor, sabe de tudo. Não, ele primeiro se pergunta, não, mas por que eu? Não, ele começa a partir dessa negativa. E a pergunta que os nossos alunos perguntam é: quando começam as aulas? Isso é uma diferença muito gritante. Se eu digo quando começam as aulas, eu vou começar as aulas com a mesma problemática que nós tínhamos quando nós terminamos o ano. Quando eu pergunto, e depois eu vou conversar logo, já vou ligar para o Edson vai se preparando. Quando eu pergunto por que as aulas não começaram, essa negativa me faz pensar. Ora, elas não começaram por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ora, quando me chega esta pergunta, quando eu aprendo a perguntar, eu começo aquilo que Sócrates, né, ao receber a notícia, né, do seu amigo, de que de fato o oráculo e a Sibila havia falado que ele era uma resposta que não vem pela negativa, né? A Sibila disse para que como é que foi aqui? O Carefonte um dia vai não existe outro mais sábio do que não, sempre a negativa não. Então um pouco essa que é a discussão que eu quero trazer para vocês da questão da greve, é por que as aulas não começaram? A partir dessa negativa não, me abre uma frente de possibilidade de pensar ao abrir um Facebook, ao abrir o WhatsApp, ao ler uma reportagem do RPC Fantástico. Então, todos os canais, né? Eu pergunto, mas para não começaram por quê? Porque, né? Então, assim, eu tenho uma rádio que se propõe a ser educativa, eu aprendo, e as nossas aulas, né, o retorno dessas aulas, eu aprendo a ter uma outra postura diante do mundo. Muito bem, então esse é um pequeno texto, são várias páginas, e eu me detive somente nesse texto do José Américo Peçanha, Imaginação Criadora, nessa questão da negativa. Muito mais perguntar quando começam as aulas, se perguntar por que as aulas não começaram. Isso você joga para o teu interlocutor fazer com que ele pense, né?
Não começaram porque nós tivemos um governo que fez uma redução do quadro funcional, tanto de professores como de atendentes, né, de equipe pedagógica, não contratou, fechou turmas de uma forma econômica, de economia, e colocou 50 na sala. As aulas não começaram por isso. As aulas não começaram por isso, porque ele está retirando direitos adquiridos de décadas. Então, nós alunos, nós professores, ao mudar o enfoque da pergunta, nós não vamos reproduzindo informações. Nós não vamos mascarando aquilo que Sócrates fala da verdade. Então nós passamos a ter uma aparência da certeza e a aparência da verdade. Então há uma distância muito grande sobre isso. Enquanto eu faço a ligação para o nosso doutorando Edson,